Fala pessoal, beleza? Felipe ali na voz falando aqui para vocês. Estamos de volta com o nosso diário de trade. Ficamos aí ausentes alguns dias, né? Tendo em vista que estava no processo de mudança de cidade, casa nova, enfim, voltamos à rotina normal, beleza, galera? Vamos dar uma olhada aqui em quais movimentos o mercado apresentou para a gente, tá? Índice e dólar, tá? Vamos começar aqui pelo índice. Beleza, galera? Vamos lá. Então, como vocês podem observar aqui, se a gente for dar um zoom aqui, né? A gente está trabalhando, na verdade, dentro de um grande caixote aqui, né? Esse caixote, na verdade, a gente podia até ser um pouco mais exigente com ele e englobar isso daqui tudo, tá? Mas, enfim. Voltando hoje, vamos ser um pouquinho mais bonzinho, então a gente caixotou somente essa, essa, esse retângulo amarelo aqui, que foi após o rompimento aí do pivô no gráfico diário, tá? Tá uma desgraçolândia total aqui, né? Como vocês podem ver, o preço andando de lado, né? A gente não tem uma tendência muito clara em nenhum dos dias aqui, né? E hoje, né? A parte da manhã não foi diferente, né, galera? Vamos voltar aqui para o gráfico de 5 minutos e vamos dar uma olhada. Então, como a gente já estava dentro de um caixote amarelo, que requer muita atenção, a parte da manhã, ela, ela fez a gente colocar ainda dentro de um caixote vermelho, né? Que é inoperável aí. Que a gente teve aqui na parte da manhã? O mercado abrindo, né, sem gap. O ativo aí perdeu essas linhas que ele tinha aqui de suporte, digamos assim, se é que a gente pode chamar aqui esses fundos assim de suporte, né? Preço bem lateral, não tem muito que a gente está analisando, na verdade, né? É não operar, galera. Não é porque, mas eu só opero o índice. Ou você vai ter duas escolhas, ou não opera o índice quando ele está muito ruim, ou opera e perde dinheiro, né? Dentro do meu operacional, a gente prefere não operar do que está perdendo dinheiro, mas enfim, respeito ao operacional de todo mundo. Então, o mercado abriu sem gap, né? Logo já entregou esse movimento de baixa aqui para a gente, não dando sequência a ele quando a gente até estava esperando o movimento de uma possível regressão até no gráfico de 2 minutos, tá? O que a gente teve aqui, na verdade, foi até um teste na mínima do dia anterior, cujo não deixou, né, um pullback minimamente operável para a gente, né? Então, né, com mínimo aí de 2 candles, com máxima e mínima maior do que o anterior, né? Ainda mais no mercado tão feio quanto esse, né? Quanto mais feio é o movimento que a gente tem no mercado, galera, mais exigente a gente tem que ser nos padrões que a gente vai executar. Tá? Então, a gente está vendo que o mercado está vindo de movimentos erráticos. Vai ser qualquer movimento que você vai entrar? Eu não. Tá? Eu, sinceramente, não. Enfim. Então, o mercado abriu sem gap, veio, entregou esse movimento de baixa, esse teste na mínima do dia anterior. Fez aqui uma barra branca ignorada, né, ou barra verde ignorada, para quem está usando a verde aí, né, possibilitando aí, né, um start na ponta da venda com stop aqui nesta máxima, né, enfim, eu acho que se alguém executou isso daqui, ou pegou uma parcial aí e saiu no break-even com o restante dos lotes, ou se pagou para ver, tomou um stop, né. Após isso, a gente ficou até de olho nesse movimento de regressão, a média móvel de 20, aqui para ver se ele dava uma continuidade, né, dentro dos nossos parâmetros aqui, optamos por ficar de fora, tá, dessa operação aqui, embora, né, a menos que você trabalhe com uma entrada muito justa aí, né, no rompimento do candle, né, você teria pego essa operação aqui, teria tomado um stop, no meu ponto de vista, da maneira como eu opero aí, né, um stop no máximo aí de 60 pontos, né. Eu, particularmente, eu não gosto de stop tão curto assim no índice, tá? Eu acho que é um stop muito violinável, então eu prefiro ficar de fora dessas operações, né? Até ir para o gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que a gente opera, né? A gente já está falando das análises que a gente faz aqui, o ajuste de asa que a gente faz aqui pelo gráfico de 2 minutos, tá? Após isso, o mercado entregou um movimento de alta, né? Alguns aí configurando como volta em V, mas para mim a volta em V ela tem que ter uma trick entry, né? E eu não consegui visualizar ela aqui, mesmo com o gráfico pronto agora, não consegui visualizar esse, essa, esse ponto de entrada para a gente configurar uma volta em V, talvez aqui, mas é com a média móvel de 200 passando aqui logo na cara, fica complicado a gente arriscar o movimento, enfim, né, galera? E após o mercado vir, né? E fazer essa volta em V, como vocês podem observar aqui, né? Não respeitou essa média móvel de 20, rompeu a máxima do dia, porém não deu continuidade no movimento. Não deu continuidade no movimento, montou até talvez uma estrutura de padrão de um pivôzinho de baixa, né?
também não executada aqui na sala. A mesma não deu segmento também, tá, pessoal? E aí tentou romper esta máxima do dia. Tivemos um fechamento acima, tá? Cujo mesmo não foi dado continuidade, e aqui nesse momento foi onde a gente encaixotou o índice, tá? Como não vamos operar aqui dentro, na verdade foi nesse movimento aqui, ó. O que a gente teve aqui, né? Uma tentativa de superação dessa máxima. Tentativa essa frustrada, não teve segmento, a gente teve um padrão de acumulação aqui, que o mesmo não foi ativado, né? Aqui é uma acumulação, né, para uma saída positiva, seria esta daqui no caso, né? Expandiu, lateralizou e continua o movimento, né? A gente teve aqui no caso uma regressão à sua média móvel de 20, aqui a gente até comentou que se alguém quisesse operar uma regressão à sua média móvel de 20, teria a entrada aqui, um ponto de start, e o ponto de stop nesta mínima aqui, tá? Por que disso? Porque, né, mesmo as médias estando flat, né, a gente, poxa, ainda são as médias móveis que a gente tanto utiliza aqui na sala. Então, não seria errado ter elas como referência, né? Acontece que quem, mesmo não tendo sido acionada essa entrada no candle subsequente, né, e quis manter ainda a sua entrada posicionada aqui nessa região, com stop nessa linha de mínima aqui, o preço foi lá, acionou e logo em seguida estopou. Aí um stop também que não é para matar ninguém, tá? Quando eu falo que não é para matar ninguém, também não é que a gente vai ser displicente com os stops, tá, pessoal? Um stopzinho aí na casa dos seus 140, vamos arredondar para 150 pontos, tá? E logo que ele frustrou aqui essa regressão aqui, essa truque entry, aqui, né, ele entregou até, na verdade, o movimento de baixa, executado até por um operador da sala, né? Eu, particularmente, eu não consigo virar a mão, assim, se eu estou fazendo uma análise, que é uma possível compra, né, aqui nessa região de máxima, né, e o preço vindo e me estopando aqui, eu não consigo virar minha mão, tá, para a ponta da venda, assim, eu tenho esse bloqueio aí, essa dificuldade, na verdade. Mas para quem conseguiu executar aí, né, então tomou um stopzinho aí de 150 pontos, aí conseguiu capturar um movimento aí de praticamente 450 pontos, tá? Após isso, o que o preço fez? Entregou um movimento de expansão aqui. Como a gente já tinha encaixotado o dólar aqui depois que ele acionou esse possível stop de quem operou, encaixotamos ele, tá? Como zona não operável, ele deixou para a gente aqui, né, outro truque de entrada aqui para a gente, que ele veio, deu uma acumulada e aqui ele entregou um outro movimento para a gente que a gente poderia executar na ponta da venda, galera, que foi o quê? Tinha um start, uma microestrutura, tá? E o stop dessa operação. Eu entrei nessa operação, acontece que a operação acionou e não evoluiu, galera. Eu sei que o mercado está parado, eu sei que o mercado está lateral, então, logicamente, por isso que eu não paguei para ver. Andou aí 70, 80, 90 pontos aí, Alt B, coloquei meu stop no break-even, como vocês podem observar aqui, o preço voltou no outro candle e me estopou. Só que a partir do momento que ele me estopou, eu ainda comentei com o pessoal da sala, pessoal, talvez aqui, me estopou não, né? Me tirou no break-even, né? No 0 a 0. E a partir do momento que ele me tirou nesse ponto aqui de 0 a 0, eu falei pro pessoal, isso daqui talvez seja a confirmação do movimento, tá? Então ele veio aqui, movimento de expansão dele, entregou uma microestrutura que foi acionada, veio, testou o seu fundo anterior e perdendo esta região aqui, pode ser que acione uma outra venda, pessoal. Então vamos ficar esperto nesse contexto aqui com stop nessa máxima, né? E aqui o preço veio, acionou e entregou uma parcial de 200 pontos aqui para mim, tá, pessoal? Demorou, mas entregou, tá? Então, sofrido, tá? Esse trade aí, né? Achei até, na verdade, que ele me tirou no 0 a 0. E após isso, antes de eu sair para o almoço, ainda comentei com o pessoal, da gente sair para o almoço, que a gente poderia estar tendo uma regressão à sua média móvel de 9 nessa região, com stop nessa máxima, depois de ter rompido todo esse caixote em vermelho como zona não operável aqui, né? Então tinha start, tinha stop, e aqui também a gente teria conseguido capturar aí, né? Quem operou, na verdade, conseguiu capturar mais um belo movimento aí de 400 pontos. Aqui eu estava fora da tela já, estava no horário de almoço. Voltando do almoço, né? Percebi essa bandeirinha aqui,
sendo perdida. Só que ela foi perdida, pessoal, e não me deixou, né, um pullback para mim realizar uma operação nela. Então, ela foi perdida aqui e meio que o preço degringolou, né? Acelerou, deu uma acelerada aí, né? Me deixando sem ponto de entrada. Aí eu comentei com o pessoal, aqui a gente pode ter uma entrada para regressão à média móvel de 20, que não foi acionada, tá? Vamos virar para o gráfico de 5 minutos. Né? Primeiramente foi essa daqui, que não foi acionada, depois uma regressão à sua média móvel de 20, que também não foi acionada, e aí, francamente, pessoal, eu vou ficar caçando, forçando um trade aqui, tentando, até realmente o trade sair? Não, né? Pelo amor de Deus, não, ninguém aqui é um maluco psicopata para estar forçando a operação quando a gente sabe que o mercado não está tão bacana, né? Mas fatos da vida é, o mercado entregou um movimento hoje, até para quem teve paciência, né? Para esperar esse movimento acontecer, né? A gente teve aí perdas de suportes importantes, né? Tivemos essa perda aqui, depois tivemos essa perda aqui, depois essa perda aqui. Então, para quem estava na tela e opera a tendência, né? Acho que talvez tenha conseguido pegar aí, né? Não consigo visualizar uma maneira muito fácil, bati o olho e aqui eu teria pego, não. Esse eu estaria sendo, né, muito vulgar com vocês, né? Acho que aqui é uma complexidade absurda aqui de se operar no mercado, né, tão lateral quanto está sendo o índice aí, né? Mas o fato da vida é, entregou quase 3 mil pontos aí hoje. Esses 3 mil pontos consegui pegar 200, né? Faz parte. Não se encaixou tão bem dentro do meu operacional, né? Então esse foi o nosso dia aqui no índice, pelo menos o meu dia, tá? 2 operações, um break-even e uma parcial e o restante do lote no break-even. Beleza? Dolinha, galera. Bora para o mercado de dólar. Dolinha, a gente teve uma abertura do mercado também sem gap, tá? Abriu já testando a região de mínima, já, ele vem renovando mínima de semanal aí, né? Renovar a mínima de semanal é duro de falar que a gente só vai saber se na sexta-feira, né? Mas ele vem sempre renovando as mínimas aí, né? Então, seu primeiro candle já perdeu a mínima de ontem, não deu continuidade, tá? Aqui, até eu comentei sobre essa entrada aqui na sala para quem queria um trade na ponta da venda aí, entregou aí 10 pontos aí muito rápido, eu fiquei de fora particularmente, tá? E logo depois disso, na verdade, eu ainda falei, pessoal, esse mercado aqui, ele deu uma acelerada depois que perdeu este candle número 2 aqui, numa operação na ponta da venda, né? Logicamente, eu jamais venderia a mínima do candle número 1, até porque o stop estava aí na casa dos seus 25 pontos, 23 pontos, né? Aí ele possibilitando um ajuste de asa até para quem realmente queria muito operar na ponta da venda, nessa primeira hora da manhã até teria dado um trade bacana com stop justo. Aí, no caso, você teria um stop na casa dos seus 8 pontos, teria pego aí, na sua mínima, 12 pontos, 13 pontos, enfim. Mas eu falei, pessoal, isso aqui tá com mais com cara de que não vai conseguir renovar a mínima e talvez seja um dia de repique hoje, tá? O mercado vem caindo, vem caindo, vem caindo. Uma hora ele tem que dar uma respirada, né? Então, logo em seguida aqui, já comentei com o pessoal, isso aqui tá com cara de caixote. Então, a gente encaixotou o dólar e eu falei, pessoal, para a gente pensar em comprar esse dólar aqui, galera, a gente tem que, no mínimo, esperar ele romper essa média móvel de 200 e formar uma estrutura acima do ajuste, tá? Então, vamos lá. Tínhamos a média móvel de 200, flat, mas ela é a média móvel de 200. E aqui a gente teve montada a sua estrutura, né? Então, aqui era o nosso caixote. Deixa eu marcar aqui para vocês. E aqui a gente teve marcada a nossa estrutura de expansão, correção. E aqui ele montou um truquezinho de entrada para a gente, que é o quê, pessoal? Um pivôzinho de pré-rompimento desta máxima aqui, ó. Então, nós tínhamos essa região de máxima, o preço veio, montou um pivôzinho. Aqui, para quem quis o trade, ele deu uma parcial, pelo menos para mim, de 5 pontos e me tirou no break-even, tá? O stop nesta região de mínima aqui, o stop mais o stop técnico também poderia ser utilizado aqui. Enfim, qualquer uma das duas operações não teria estopado, tá? O trade só demorou para andar. Acontece que ele acionou, deu a parcial de 5 pontos e voltou. Assim que ele voltou, né, pessoal, me tirou com o restante dos lotes no break-even, ele me deixou uma outra possibilidade de entrada. E não foi nesse candle aqui, tá? Esse candle pintado de verde, não. Foi nesta região aqui. Por que eu falo essa região? Porque eu tomei esse candle como base. Mas vocês percebam que ele perdeu a mínima, que ele teve a sua mínima violada. Então, a gente fez um ajuste,
aqui, tá? Ajustando o nosso stop nessa região e trabalhando aqui com essa possível regressão à média móvel de 20 no gráfico de 2 minutos, acima do ajuste, acima da média móvel de 200, alinhado com as suas médias, alinhado com a média móvel de 50. E aqui a gente tomou o dólar na ponta da compra. Como vocês podem ver, aí, o trade andou 20 pontos. Tá? Ele deu 23 pontos, aí eu consegui capturar 20 pontos. Após isso, o preço voltou e me tirou na proteção do restante dos meus lotes que estavam nessa região aqui. Tá? Depois que o trade andou, acionou, protegendo o último topinho ali, cara, máximo do dia voltou e me tirou aí nessa operação, tá? Ainda comentei com o pessoal que não achava interessante a gente fazer essa regressão média móvel de 20, que o preço já estava começando a ficar esticado já para um dia de repique, né? Então, falei, peraí, mas como que tu fala que é um dia de repique? Poxa, é fácil, né? A gente está mega sobrevendido aí num gráfico diário. Tudo que vier abaixo da média móvel de 20 no gráfico diário, para mim é repique, né? É assim que eu vejo, pelo menos, o dólar nesse momento. Após isso, né, saímos para o almoço, né? E aí, quando eu voltei do almoço, a gente estava aqui nessa lateralização, aqui, como vocês podem observar. No primeiro momento, eu até tracei aqui um movimento interpretando aqui uma bandeira, cujo a mesma foi rompida, tá? Movimento de expansão. Fez até... Vamos para o gráfico de 2 minutos para ficar mais claro, né? Então, tracei aqui uma bandeirinha, cuja mesma foi rompida, teve o seu pivôzinho aqui alinhado, só não teve o quê? O rompimento, né? Para dar continuidade no movimento de expansão, para a gente até trabalhar com essa bandeira aqui, projetar alvos para cima, né? Pelo contrário, o preço voltou para dentro dessa região de acumulação. Eu falei, pessoal, aqui, além dele vir e frustrar essa bandeira, ele está voltando aqui para dentro dessa região e mais que isso, está deixando até uma microestrutura de baixa aqui para a gente, de perda desse fundo aqui, que a gente estava trabalhando ali pelo gráfico de 5 minutos, tá? E aqui poderia ter um start, com stop nessa região de máximo, tá? Um trade que a gente tem que ter um pouco de paciência, tá? Para executar ele, porque na parte da tarde, então, a gente tem aí um mercado um pouco mais lento, tá? Mas fato da vida o trade foi acionado, deu uma parcial de 5 pontos, demorou um pouquinho para desenrolar. Aqui ele deu uma outra reentrada na perda desta mínima aqui, uma regressão à média móvel de 9, depois de ter perdido já o seu caixote, e aqui teria o stop. Então, teria ponto de entrada, o start e o stop. Para quem não pegou aqui onde eu peguei, né, pegou aqui também. A gente teve operadores na sala que pegaram aqui. E fatos da vida nessa operação aqui a gente tínhamos os nossos alvos traçados, mas também colocamos as retrações do dia, tá? Então, o trade andou, entregou 15 pontos para a gente. Aí, faltou pouquinha coisa para cavar seu alvo de 100%, né? Esse alvo de 100% também estava aqui na região da primeira retração do dia, de 38,2, né? Se a gente for pegar todo o dia de hoje no contexto, né? Ficou logo na cara da sua retração aqui e depois o preço retomou a sua tendência prévia, né? Que tá a sua tendência de repique. E após isso voltou para essa região de lateralização aqui, tá, pessoal? Então, esse foi o nosso dia aqui no dólar, tá? Fizemos 3 operações, totalizamos aí 40 pontos na nossa sala educacional, tá? Espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto nós, tá? Voltamos agora a todo vapor aí com o nosso diário de trade, com nossas análises aí, tá? Fiquem por perto. Qualquer dúvida vocês podem chamar aí no Instagram ou nos comentários aqui do próprio YouTube também, que a gente vai estar sempre respondendo, beleza? Então, um forte abraço a todos e até amanhã, galera. Abraço!